Ó, se eu deixar vai cair no chão. Vocês viram, pessoal? Ele bate com força, ele treme a mesa todinha aqui, ó. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, eu demorei de novo para postar vídeo, né? Pois é, pessoal, eu tive um problema com o YouTube que eu não tava conseguindo postar vídeo. Mas eu já resolvi esse problema com o YouTube e agora eu tô de volta. Voltei a postar vídeo de novo. E nesse vídeo, pessoal, eu vim cumprir com a promessa que eu tinha feito para vocês. Vocês lembram que alguns vídeos atrás aí eu tinha prometido projetar um amplificador com vocês do zero? Pois é, eu vou projetar um amplificador aqui com vocês do zero, tá, pessoal? Só que, galera, é muita informação. Eu não consigo passar só num vídeo, não dá. Então, esse vídeo aqui é a parte 1. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para projetar uma etapa de potência, tá? Então nós vamos começar pela etapa de potência aqui. E aí, galera, o que que eu quero fazer? Vocês estão vendo esse vídeo que está aparecendo aqui, ó, onde eu mostro como que você escolhe transistores para amplificador? E como exemplo, eu usei esse transistor que vai estar aparecendo no canto de cá. Eu vou colocar o desenho dele aqui, ó, com o pinout dele, que é o BUL 128DB. E aí, eu usei ele como exemplo porque o gráfico dele apresenta uma boa linearidade. Ele mostra que ele tem uma boa linearidade, com baixa variação de HFE. Bom, pessoal, e aí o que que acontece? Nesse vídeo aí, apareceu um comentário desse moço aqui, ó. E eu agradeço a ele pelo comentário, porque eu achei o comentário dele muito interessante. E ele disse que esse transistor ele não consegue entregar grave quando você coloca ele na etapa de potência. Ele solta ele mete um grave calado, né? Ele não consegue pôr grave no alto-falante, né? Então, o que que acontece, pessoal? Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Se você pegar esse transistor aí, pessoal, e por exemplo, colocar ele no lugar de um chip, por exemplo, pessoal, ele não vai conseguir o mesmo desempenho do chip. Não adianta você querer polarizar ele de uma forma parecida como se você estivesse polarizando um chip, por exemplo, tá? E aí, galera, o que vai acontecer é o seguinte, esse transistor ele vai aquecer muito rápido, por quê? Porque ele foi feito para trabalhar em tensão alta, porém com correntes mais baixas, tá? Então ele vai aquecer rápido, tá? Talvez até queime, dependendo do circuito onde você pôs ele. E ele não vai conseguir entregar grave de jeito nenhum. Porém, o que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje é uma forma, uma adaptação para você fazer com que esse transistor entregue potência, uma polarização para ele, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou começar a desenhar aqui, pessoal, ó, o circuito, tá? Então, no nosso caso, vai ser a saída com NPN, né? Então, eu vou começar a desenhar aqui o circuito. Então, aqui, como você pode ver, eu desenhei aqui os dois transistores de saída, tá? E aqui, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte. Eu vou projetar esse circuito com base no transistor, tá? E na quantidade de transistor que eu tenho. Então, a potência que vai dar aqui vai depender da quantidade de transistor que eu tenho, tá? Não adianta eu querer colocar aqui 50 watts, né? Se os transistores que eu tenho não vai conseguir pôr 50 watts na saída. Então eu vou projetar com base nos transistores que eu tenho. E como que você faz isso? Vamos lá, eu vou explicar. Pessoal, eu preciso saber a corrente máxima que esse transistor aqui, ó, consegue entregar, tá? Tanto esse quanto esse. E como que eu faço para saber isso? Olhando o datasheet. Então, galera, vamos lá. Pessoal, olha aqui, eu estou no datasheet do transistor que nós vamos usar, o BUL 128DB. E aqui, como vocês podem ver, ó, ele trabalha com a tensão de coletor emissor de 700 volts, viu só? Alta tensão. E agora, o que importa, pessoal, é o que está para baixo, lá nos gráficos. Então vamos descendo lá para baixo, que é o gráfico que eu mostrei para vocês naquele vídeo anterior, sabe?
Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui que é importante, ó. Ele tem uma linearidade, pessoal, olha aqui, ó. Em 25 graus Celsius aqui, ó. Pessoal, esse transistor aqui, da forma que como nós vamos usar, a gente vai tentar extrair potência dele numa etapa de amplificador. Ou seja, a gente vai exigir um pouquinho mais de corrente dele. Então, ele não vai ficar nessa temperatura aqui, pessoal, ó, de 25 graus Celsius. Pode esquecer, não vai ficar, ele vai passar dessa temperatura aí. Ele vai respeitar, na prática, vocês vão ver, isso aí vocês podem fazer o teste em casa. Vocês vão ver que ele respeita muito mais essa linha aqui, ó, que tem essa temperatura aqui de 125 graus Celsius. Ele vai respeitar essa linha aí, tá? E aí vocês vão ver o seguinte, pessoal, que nessa linha aí, ó, olha só isso daqui. Tá vendo, ó? Ele tem essa linearidade aqui, porém vocês vão ver que ela é mais ou menos aqui, pessoal. Ó, mais ou menos por aqui, tá? Então ele não vai chegar nesse 1 ampere, tá? Esse 10 a menos 2 aqui, ó, é 10 miliampere. Esse daqui, ó, 10 a menos 1 é 100 miliampere, tá? Então, a partir desses 100 miliampere aqui, você conta essas linhas aqui, ó, 100, né? 100, essa daqui, essa próxima aqui é 200, ó, 200 miliampere. Essa outra que eu tracei aqui, ó, que eu tracei essa linha aqui, essa outra é 300 miliampere. Então, pessoal, a corrente máxima que esse transistorzinho vai aguentar para você usar em amplificador, de forma que ele não distorça o sinal e de forma que ele consiga entregar grave, é 300 miliampere, tá? Só que eu pude observar que na prática você pode exigir um pouquinho mais, tá? Você pode colocar uns 370 miliampere. Eu observei isso na prática. É lógico, vai começar, se você exigir mais do que esses 370 miliampere aqui, pessoal, ó, o que que vai acontecer? Olha aqui, ó, tá vendo que a linha tá caindo aqui, ó? Tá vendo que ela cai? Essa queda brusca aqui, pessoal, ó, significa distorção. Por quê? Porque essa queda aqui, o HFE tá variando. Aqui, ó, tá? Essa aqui é a linha do HFE, tá? E aí, é por isso que se você polarizar esse transistor da mesma forma que você polariza um chip, por exemplo, ou esses circuitos convencionais que você vê na internet, e você põe esse transistor, ele não vai conseguir entregar grave, pessoal. Não entrega, ele vai esquentar. Se você colocar o dedo nele, você queima o dedo, tá? Porque ele esquenta e não entrega grave, porque ele dá essa queda aí, ó, tá? O chip 30, o chip 41 e o chip 42, ele também tem essa queda, mas se você olhar o gráfico do chip, você vai ver que a queda dele, galera, é algo parecido com isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês verem aqui, ó. É algo assim, ó. Ela cai mais ou menos desse jeito. Ou seja, ela demora um pouco a cair. Agora, esse transistor aqui, olha como que a queda é bem mais acentuada. Ele parece que despenca aqui de cima. Então, como que eu faço para ele entregar mais potência, pessoal? Então, eu sei que ele consegue entregar aqui, ó, pelas práticas, né, que eu fiz com ele, até 375 miliampere. Então, eu vou pegar essa informação aqui e agora nós vamos lá para o caderno, pessoal. Então, galera, pelo datasheet, eu sei que cada transistorzinho desse aqui, eu vou colocar aqui na frente aqui, ó. Aqui, ele consegue entregar 375 miliampere. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco que eu vou projetar esse circuito baseado na quantidade de transistor que eu tenho? Pois é. Então, pessoal, qual que é a quantidade de transistor que eu tenho para colocar aqui? Galera, eu tenho 3 para colocar aqui em cima e 3 para colocar aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer o desenho aqui para vocês verem. Então tá aqui. Eu posso colocar 3 aqui no semiciclo positivo e 3 no semiciclo negativo. Pessoal, se eu tivesse mais para colocar aqui, ó, eu colocava.
Quanto mais transistor, mais corrente você consegue tirar do transformador que você vai ligar ele, tá? Mais corrente, ou seja, mais potência você consegue entregar, tá? E também eu vou mostrar para vocês a alimentação, tá? Agora mesmo, então vamos lá. Esses pontos aqui, ó, eles são interligados, então eu vou interligar aqui. Então eu desenhei aqui, ó, que eles são interligados, porque eles estão em paralelo, tá? E aqui tem um capacitor de acoplamento, porque eu vou utilizar uma fonte simples nesse vídeo aqui, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como que você projeta com par diferencial. E vocês vão ver que com par diferencial ele consegue entregar mais grave, tá? Isso eu vou mostrar para vocês na prática. Vocês concordam que se está em paralelo, as correntes somam pela lei de Kirchhoff, né? Essa corrente que está aqui no meio aqui, ó, é a soma dessas três que está entrando, tá? Aí basta você somar 375 mA mais esse 375 mais esse 375, vai dar a corrente de pico que vai dar aqui na carga. Então vamos somar e eu vou colocar aqui. Pronto, ó, coloquei aqui, ó, dá 1.125 ampere de pico. Então vocês viram, pessoal, que só depois que eu coloquei a quantidade de transistor que eu tenho aqui, eu determinei a corrente de pico. Vamos lá, eu vou polarizar isso daqui. Só que primeiro eu vou colocar aqui, ó, a tensão, porque nós precisamos saber a forma de onda que tem aqui, que ele vai entregar na saída, para você saber qual alto-falante que você vai usar. Ó, o transformador que eu tenho ali, ó, ele entrega 51 volts, tá? Na verdade, ele entrega 52.8. Então eu vou colocar aqui, ó, 52.8 volts, tá? Só que quando você liga, isso depende do circuito, tá? Ela dá uma queda de tensão. Nesse caso aqui, essa tensão aqui ela cai para 51 volts. E a partir desses 51 volts, você vai encontrar o sinal que ele vai jogar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tensão de pico a pico, tá? E como é que você calcula isso daqui? Ó, tensão pico a pico, que a gente está procurando, é igual a VCC sobre raiz de 2. Esse VCC aqui, galera, é essa tensão aqui, ó, de 51 volts. Então você vai pegar aqui, ó, 51 volts dividido por 1,4142. Esse 1,4142 é a raiz de 2 que eu resolvi. Se você bater raiz de 2 na calculadora, vai dar 1,4142. Aí você resolve isso daqui, ó. Você vai encontrar a tensão de pico a pico, tá? E aí, o valor que você vai encontrar é esse aqui, ó, de 36 volts, tá? Eu fiz um desenho aqui para poder mostrar para vocês, ó. É isso, ó. Olha lá, tá vendo, ó? 36 volts pico a pico é o sinal que você vê no osciloscópio, tá? Só que o que nós vamos precisar para terminar aqui, ó, é a tensão de pico, pessoal. Ó, tensão de pico é o semiciclo, um semiciclo positivo, que no caso é 18. É só você pegar esse aqui, ó, e dividir por 2, tá? 36 dividido por 2, você vai ver que vai dar 18. Aí você tem 18 volts positivo e 18 volts negativo aqui, ó. Esse aqui é o que empurra o alto-falante para fora. Entendeu? Esse de baixo aqui é o que traz ele para dentro. Ele é esse semiciclo negativo aqui, esses três transistores de baixo. Entendeu? Você tem que usar a tensão de pico. Por que a tensão de pico? Porque uma hora é ela, outra hora é essa aqui. Uma hora é uma, outra hora é outra. Então não adianta você usar as duas. Usa só essa, tá? E aqui, pessoal, você já tem o valor do alto-falante. Esse alto-falante aqui, eu vou colocar aqui, ele vai receber, tá vendo? Ele vai receber 18 volts de pico. Pessoal, resistência não é igual tensão dividido pela corrente? Não é? Esses três aqui, ó, não vai mandar 1.125 ampere no alto-falante? E não tem 18 volts de pico nesse mesmo alto-falante? Pois é. Então eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó.
Ó, diz o RL, que é o nosso alto-falante aqui, ó, né? É igual a tensão que está em cima dele, né? Dividido pela corrente que os três transistores tá mandando. Vocês vão ver que isso daqui vai dar, ó, 16 ohms, ó. 16 ohms, pessoal, você pode ligar dois alto-falantes de 8 ohms em série. Se você usar um alto-falante de 8 ohms, o que vai acontecer é que esses transistores aqui, ó, eles vão aquecer, porque eles vão tentar mandar mais corrente e já está no limite. Então, significa dizer que se você quiser colocar um alto-falante menor aqui, ó, de 8 ohms, você tem que aumentar a quantidade de transistor. Tá? Aí você consegue colocar um alto-falante de 8 ohms, ele vai mandar mais corrente, tá? E vai aumentar um pouco a potência, tá? Agora, olha só, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que calcula esses resistores aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um resistor na base, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó. Então, galera, tá aqui, ó. Eu chamei de RB, tá vendo, ó? Resistorzinho na base dos transistores, ó, RB, tá vendo, ó? E o de emissor, eu coloquei aqui RE, tá vendo, ó? RE. Então eu vou mostrar para vocês como que você calcula o RE, tá? Então vamos lá. Você considerar que tem 0,3 volts de tensão no emissor do transistor, na máxima condução dele, ou seja, quando ele estiver conduzindo esses 375 mA aqui, e aqui teria que dar 0,3 volts, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar, ó, 0,3 volts, que é a tensão que vai ficar aqui, né? Dividido por 375 mA, tá? Só que tá em miliampere, você tem que dividir por 1000, vai dar 0,375. Então eu coloquei aqui, ó, 0,375 ampere. Aí você pega isso daí, divide, você vai ver que vai dar um valor de 0,8 ohms. 0,8 ohms. Galera, esse valor aqui, às vezes você vai achar de 0,82, tá? Só que é um pouco mais difícil. Então, o que eu recomendo você fazer? Ou você coloca um de 1 ohm, que é o mais próximo dele, e é muito fácil de você achar. Você acha um monte de sucata por aí, você acha de um monte desse aqui, ó. Ou então, no meu caso aqui, pessoal, o que eu mais tenho à minha disposição aqui agora, no momento, é o de 1,5 ohms. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1,5 em paralelo com 1,5, ó. Ohms. Isso aqui, pessoal, vai dar 0,75 ohms. É o valor mais próximo que eu consegui desse aqui, então eu coloquei um em paralelo com o outro. Aqui no meu caso aqui, ó, vai dar 0,75 ohms de resistência aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar em todos aqui, ó. Em todos. Tá aí, ó, tá vendo, ó? 0,75, ó. 0,75 aqui também, ó. Aqui e aqui, ó. Entendeu? E qual que é a potência desse resistor? Pessoal, a potência é só você pegar a tensão que vai dar nele, não é 0,3? Olha aqui, ó. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Potência é igual 0,3 volts vezes a corrente. Qual que é a corrente? Não é 0,75? Então vou colocar aqui, ó, vezes 0,75. 375. Então, você multiplica esses dois aqui. Que essa conta aqui, ó, vai dar um pouquinho mais do que 100 miliwatts. A ideia é você colocar um resistor 3 vezes maior do que essa potência aqui. Ou 2 ou 3 vezes. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, 100 miliwatts e multiplicar por 3, você vai ver que vai dar 300 miliwatts. 300 miliwatts. Então você usaria um resistor de 300 miliwatts. O mais próximo que você tem de valor comercial e que você encontra em tudo quanto é lugar é aqueles resistor, pessoal, de 1/4 de watts, ou seja, 250 miliwatts. Tá? Então, você pode usar um resistor de 1/4 de watts.
tá? Pessoal, isso aqui é o que mais tem. Você pega uma placa de TV aí, tá cheio de resistor de 1/4 de watts, tá? Agora nós vamos calcular esse resistor de base aqui, pessoal, o RB. O resistor de base juntamente com o resistor de emissor, né? No caso aqui 0,75 ohms, né? Os dois juntos vão ajudar a igualar os transistores, tá? Porque se você pegar esse transistor aqui, pessoal, e medir o HFE dele, vocês vão ver que um vai dar 30, o outro vai dar 27, entendeu? O outro vai dar 32, o outro vai dar 25. Então o HFE dele varia demais de um para o outro, então eles são diferentes. O ideal seria se todos eles fossem iguais. O som aqui na saída aqui, ó, ia sair perfeito, fiel, tá? Ia ser um high-end. Como que você faz para você escolher esse resistor aqui? Você vai pegar um HFE médio, tá? Você sabe que ele varia de 27 para 32, por exemplo. No caso aqui, pessoal, eu escolhi aqui, ó, um HFE, tá, de 30. Eu vou pegar esse resistorzinho da base aqui, ó, e vou multiplicar ele por 30, ou seja, como se eu trazesse ele do emissor para a base. Eu vou multiplicar por 30. Se você pegar aqui, ó, então eu vou colocar aqui, ó, RB é igual resistor de emissor vezes 30. Isso aqui vai dar, pessoal, isso aqui, ó, 0,75 ohms. Se você estiver usando 0,8, você põe 0,8, tá? Multiplicado por 30. Isso aqui vai dar 21,8 ohms. Então, o nosso resistor aqui de RB vai ser 21,8. Só que você não vai achar um resistor de 21,8 não. Você vai achar um próximo a ele, que é 22. Então, de 22, você vai achar os montes. Um monte de placa por aí, tá? Então, você vai pôr aqui, ó, RB 22 ohms, ó. Então eu vou colocar em todos aqui. Pronto, ó, tá vendo, ó? Coloquei em todos, ó. 22 ohms, tá vendo? Então, galera, é desse jeito que fica o projeto dessa etapa aqui, ó, de potência do amplificador. E esse capacitorzinho aqui você pode colocar de 1000, 2200, tá? Vou colocar aqui, ó, de 1000 microfarad. Vamos ver essa nossa etapa de potência aqui funcionando e vamos ver se ele entrega realmente esses 36 volts de pico aqui, tá? E aí a gente vai medir a potência, tá? Então eu peguei aqui, ó, e montei o circuito para a gente poder ver se ele entrega aqueles 36 volts de pico que a gente projetou, tá? E aqui, ó, é um geradorzinho de sinal, tá, pessoal? Isso aqui, ele vai jogar um sinal através desse pino aqui, ó, na entrada do amplificador, tá? E aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó. Vou até ligar aqui já, tá vendo, ó? Esse circuitinho aqui, ele é alimentado com essa bateriazinha aqui, ó, de 3,7 volts. Então a alimentação dele é independente, tá? Não é a mesma alimentação do amplificador. O amplificador é 51 volts, ele é 3,7, tá? Ele vai colocar um sinal de 1 kHz aqui na base do amplificador aqui, ó, na entrada, tá? Olha só, esse daqui é o nosso circuito ali do nosso amplificador, tá? Que a gente vai testar ele agora. E aqui, ó, eu coloquei 470, mas não fica bom. Pode pôr 1000 microfarad ou mais do que 1000, tá? Repara, ela precisou de um estágio de pré-amplificação aqui, ó, tá? Então, como eu coloquei esse estágio de última hora, o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O meu foninho de ouvido que eu usei para colocar a música aqui, para testar o amplificador, ele tem um ganho alto já. E aí deu uma complicadinha aqui, o áudio saiu estourado aqui, ó, no alto-falante. Se isso acontecer com você também, pega um potenciômetro, ó, peguei esse aqui como exemplo, coloca aqui, ó, tá? Você vai mexendo aqui, põe uma música e vai ouvindo. Se você vê que a música tá saindo estourada demais, tá meio estranha no alto-falante,
você diminui aqui, ó, no potenciômetro, até você perceber que a música tá vindo com a qualidade, que tá agradável de ouvir, tá? Aí você tira, mede, vê o resultado que deu e coloca um valor fixo. No meu caso, pessoal, eu coloquei um potenciômetro aqui, deu 11K, tá? Só que eu só tinha um resistor de 10K, então eu coloquei 10K mesmo, tá? E aí ficou bom, tá? O áudio aqui saiu muito bom, muito agradável, sem ficar muito estourado. Isso porque eu precisei colocar esse estágio de pré. Agora, se você quiser também, você pode mexer aqui, ó, aumentando esse resistor aqui, ó, que você diminui o ganho, tá? Do pré-amplificador. E aqui você está vendo que aqui tem um capacitor de 30 PF. Esse capacitor, você pode colocar ele ou aqui, ó. Esse daqui, ó, que eu prometi para vocês, é o circuito que ele é um oscilador por deslocamento de fase, tá vendo? Ele é alimentado com esses 3,7 volts aqui, ó. Essa bateriazinha aqui, ó. Aqui, ó, 3,3 nanos capacitor, tá? Resistor de 22K. Aqui é um de 47, 3.3K. E esse aqui é de 620 ohms. Tá vendo o valor dos capacitores aqui, ó? 22 microfarad. Esse aqui é de 10 microfarad. Esse aqui também é de 10 microfarad. Aqui é um potenciômetro, ó. Para você regular a amplitude do sinal que você vai pôr aqui na entrada aqui, ó. Para você medir a potência. Esses dois transistores aqui são BC548, tá? Mas você pode usar o BC547, o BC549. O BC549 fica melhor, tá? Vou deixar esse circuito aqui na tela para vocês aqui, tá? Aí vocês batem um print, tá? No computador, ou então vocês batem um print no celular e salvam o circuito, caso vocês queiram montar esse circuito aqui, tá? E colocar para funcionar. Eu não tenho aparelho sofisticado aqui para poder medir a porcentagem de distorção dele. Então eu não sei qual que é a porcentagem de distorção dele, tá? Eu meio que nisso eu tô meio que no escuro aqui, tá? Não sei. Pessoal, no próximo vídeo, né, nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como que você projeta essa etapa aqui, ó, que é a sono buffer, tá? Só que eu vou fazer com par diferencial, porque com par diferencial tem como se aumentar a potência do amplificador. E o plano aqui, pessoal, é esse, tá? Só que para eu poder aumentar a potência, pessoal, eu preciso que os vídeos aqui no canal pegue pelo menos umas 10 mil visualizações. Porque aí o YouTube vai me pagar mais e eu vou poder comprar mais coisas para poder aumentar a potência, tá? Vou comprar capacitores de capacitância e tensão maior, transformadores maior, transistores de potência mais fortes que suportam mais correntes, tá? E assim eu vou conseguir aumentar a potência do circuito. Eu vou aumentar o tanto que eu puder, pessoal. Quanto mais visualização o canal pegar, mais eu vou ter condições de comprar coisa e aumentar a potência. Se eu puder aumentar para 1000 watts, eu aumento para 1000 watts, tá? Aqui na saída do amplificador, eu vou estar ligando esses resistores aqui, ó, tá? Cada um tem 8 ohms, os dois dá 16. Por quê? Porque eu preciso deles para medir a potência, tá? Do mesmo jeito que está aparecendo aí no desenho esquemático para vocês. Então, vamos lá. Eu vou ligar tudo e vou medir a potência dele para vocês verem. Você regula aqui, ó, a amplitude do sinal. E aí a gente vai medir nos dois resistores com esse aparelhinho aqui, pessoal, ó, para a gente ver a onda senoidal. Então vamos lá, eu vou ligar o aparelhinho aqui, ó. Ligando. Pronto, o aparelhinho nosso aqui tá ligado. O negativo do nosso aparelhinho aqui, ó, ele vai no negativo do circuito. Pronto. O positivo, eu vou colocar hora na saída, para você ver a amplitude, e depois eu vou colocar na entrada, para você ver o sinal que está entrando de 1 kHz desse nosso circuitinho aqui, ó. Tá? Ele já está entrando com um sinal de 1 kHz. Eu vou medir o sinal de 1 kHz nele aqui para vocês verem, pessoal, ó. Sinalzinho de 1 kHz. Olha aqui, ó. Ele aumenta a intensidade, ó. Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui para vocês verem a frequência, ó. A frequência aqui, ó.
vendo? Então ele tá entrando com esse sinal aqui no nosso amplificador aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar isso daqui e colocar na saída, para vocês verem na saída do amplificador o sinal. Eu vou pegar aqui, ó, ó. Claro, o amplificador tá ligado, tá? E vou colocar na saída aqui, ó. Deu até distorção no sinal, então tem que mudar a escala aqui, ó. Ó. Tá vendo? Repara. 1 kHz aqui em cima, né? Olha, uma onda quadrada. Tá vendo? É porque tá distorcendo o sinal, então eu tenho que mexer aqui, ó. Tem que diminuir a amplitude aqui, ó. Ó. Viu só? O sinal ficou perfeitinho. Olha só, pessoal. Tensão de pico a pico, ó. 33. Tá vendo, ó? 33 volts. 11.15 RMS. Só que, pessoal, olha aqui, ó. Dá pra você mexer, tá? Sem que a onda distorça. Então eu vou apagar aqui pra gente poder mexer mais, aumentar mais a amplitude. Pronto, ó. Parou de distorcer. Olha lá, ó. 35, 36 volts pico a pico, tá vendo? Então, a partir dessa tensão pico a pico aqui, 35, 36, vai estar aparecendo para vocês o cálculo. Para vocês saberem qual que é a potência que ele está jogando aqui, ó. Agora eu vou pegar a ponteirinha aqui, ó. E vou colocar na entrada, tá? Na entrada, para ver quantos que tá vindo. É claro, eu diminuí a escala ali, tá, pessoal? Olha lá, ó. Olha lá, 0.6 volts pico a pico. Viu só? Pessoal, aqui você não tá vendo a onda tá aqui. Mas é porque eu diminuí a escala, quer ver aqui, ó. Tá vendo? A onda tá aí, ó. Então qual que é o ganho dele? Eu vou mostrar para vocês o cálculo do ganho dele. Então, galera, olha só. A saída dele foi 36 volts, né? Pico a pico. O ganho, pessoal, ó, o ganho ele é dado em volt por volt, tá? Ou seja, a saída dividido pela entrada. A entrada foi de 0,6, ó, volts pico a pico. E isso daqui vai dar um ganho de 60, tá? 60 volt por volt. Tá, agora eu preciso saber se esse bichinho aqui, ele consegue entregar potência no alto-falante. Eu vou tirar aqui a carga, ó. Eu vou tirar o geradorzinho de sinal aqui, ó, de 1 kHz. E vou ligar o alto-falante e colocar uma música para ver se esse bichinho aqui entrega potência mesmo. Olha só, lá tá o nosso amplificador, né, que a gente fez com a nossa etapa de potência. Aqui a fonte de alimentação. Aqui, ó, eu tenho dois alto-falantes, tá vendo, ó? Que eu coloquei no lugar desses dois resistores aqui de carga de 8 ohms, tá? Os dois são de 8 ohms, tá? Porém, você pode colocar um com 4 ohms, tá? Um de 8 e um de 4. Aí dá 12 ohms, dá certo também, tá? Fica bom. No lugar do nosso circuitinho aqui, ó, que gera o sinal de 1 kHz, eu coloquei aqui, ó, o foninho de ouvido, tá vendo que tá ligado aqui, ó? Eu sei que pelo vídeo, pessoal, é um pouco difícil de você perceber os detalhes da qualidade do amplificador que ele entrega de áudio. Pela internet é mais difícil aí pelo vídeo. Você vai conseguir mais pelo circuito montado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem o grave que ele entrega, ó. Pessoal, ele treme a mesa tudo, tá? Vou filmar aqui pra vocês verem que vai mexer aqui, ó. Ó.
Se eu deixar, vai cair no chão. Viu só? Vocês viram, pessoal? Ele bate com força, ele treme a mesa todinha aqui, ó. O bom seria colocar um filtro para poder separar o agudo do grave. Vai ficar uma coisa mais bonita, tá? Não tem coisa melhor que você conseguir separar o grave de um agudo, porque o grave mistura com o agudo, aí mistura tudo, mas mesmo assim vocês podem perceber que mesmo sem um filtro aqui, ele reproduz muito bem as notas. E o transistor, será que ele está esquentando? Deixa eu ver, ó. Ele não tá aquele quente de você encostar a mão e queimar, tá? Mas ele tá esquentando, como eu falei para vocês quando eu estava desenvolvendo o projeto. Ele vai aquecer, isso é normal, pessoal. O problema é que você não pode deixar ele esquentar para queimar o transistor, tá? Aquela temperatura de 25 graus Celsius que a gente comentou quando eu estava olhando lá o datasheet, ele não respeita aquela temperatura. Ele deu uma aquecidinha, mas ele conseguiu entregar grave e as notas mais agudas também, com qualidade, tá? Agora, pessoal, eu não tenho aparelhos mais sofisticados para poder ver o nível de distorção que ele tem. O que eu sei é que nesse amplificador que eu montei aqui, audível, né, pelo ouvido, eu sei que a música tá muito boa, muito bonita. Ele reproduz um áudio muito bom. Galera, fico por aqui. Aguardem até os próximos vídeos e até a próxima. Tchau!